Vamos imaginar o seguinte: encontrar um documento que se apresenta não apenas como filosofia, mas como uma espécie de código-fonte para a própria realidade. Hoje, vamos mergulhar num texto que é exatamente isso, fascinante e enigmático, e que tenta estabelecer um sistema de lógica universal que, supostamente, governa tudo. Pois é, a grande questão que este texto parece colocar é exatamente essa. E se a realidade tiver mesmo um código-fonte? A nossa abordagem aqui vai ser quase como a de investigadores, tratando este material como um quebra-cabeças que precisa de ser montado, um código à espera de ser decifrado. Ok, então como é que vamos fazer isto? O nosso roteiro é este. Primeiro vamos analisar o código em si. Depois vamos descobrir os seus blocos de construção, as peças fundamentais. A partir daí, veremos como essa lógica se aplica a tudo. Vamos explorar as suas ideias mais, digamos, ambiciosas e, no fim, procurar a assinatura do autor que está escondida no código. Muito bem, vamos a isso. À primeira vista, o texto original parece uma coleção de ideias profundas, mas, sabe, meio desconexas. Só que, quando olhamos com mais atenção, começamos a ver um padrão. Todas elas giram em torno de uma filosofia central, quase como se fossem comandos de um programa. E olhem só, o próprio texto nos dá uma pista. E que pista! Isto não é só uma coleção aleatória de pensamentos. O autor está a dizer com todas as letras que construiu um código filosófico estruturado. É uma declaração de intenções muito poderosa. Certo, e é aqui que a coisa começa a ficar realmente fascinante, porque todo este sistema, por mais complexo que pareça, é construído em cima de apenas dois conceitos fundamentais. São estes os blocos de construção universais deste código da realidade. Vamos analisá-los. O que o texto propõe é uma dualidade que é a base de tudo. De um lado, temos a imagem, a matéria-prima da realidade, o o quê. Do outro, a linguagem, que é o código, a lógica que define e ativa esse o quê. É quase como, sei lá, o hardware e o software do universo. Não dá para ter um sem o outro. Então, vamos mergulhar um pouco mais no conceito de imagem. O texto defende que ela é o padrão de tudo. Pensem numa planta, numa partícula de luz, num esqueleto humano, até mesmo num pensamento completo. Tudo isso são expressões da imagem. É o projeto fundamental da existência. Exato. Se a imagem é a planta da casa, a linguagem é a equipa de construção. É o princípio ativo, o conjunto de regras que dá estrutura e função a tudo. O texto chama-lhe literalmente lógica de programação e código de captura e ativação. Basicamente, é o que faz o universo funcionar. Ok, então temos estes dois blocos de construção, imagem e linguagem. Com eles, o autor começa a construir a realidade. E o mais impressionante é o alcance disto, porque esta estrutura é aplicada universalmente, a literalmente todos os campos do conhecimento. Vamos pegar a biologia como exemplo. O texto argumenta que a lógica supercomplexa da vida, desde o nosso ADN até ecossistemas inteiros, é simplesmente uma expressão da imagem. Nesta visão, a própria vida é uma imagem lógica. Mas a teoria não para por aí, claro que não. Ela vai além do mundo vivo e entra no puramente abstrato, sugerindo que toda a matemática, com as suas estruturas e formas tão elegantes, é só mais uma manifestação desta imagem fundamental. E o alcance do sistema é tão vasto que até engloba a arte. Movimentos como o impressionismo, com aquele foco em capturar a imagem fugaz da luz e da cor, são classificados aqui como um tipo específico de imagem, uma forma particular de representar a realidade. E este exemplo aqui ilustra brilhantemente o alcance da ideia. Mesmo uma coisa tão abstrata como a estratégia militar, como no A Arte da Guerra, é interpretada através desta lente, como uma imagem dinâmica de forças e movimentos, em que cada um tem a sua própria lógica interna. Mas é agora que a teoria dá um salto enorme, porque não se fica pelo mundo físico ou pelo abstrato. Ela avança para o tecnológico e para o metafísico, construindo uma hierarquia completa que vai desde a inteligência artificial até à divindade. E dentro deste sistema, o texto define uma hierarquia de qualidade muito clara. Tudo, seja uma imagem ou uma linguagem, pode ser classificado nesta escala, de medíocre a genial. Isto sugere diferentes níveis de complexidade ou, quem sabe, até de perfeição.
E vejam só a amplitude disto. O sistema cataloga tudo, desde inteligência artificial e conceitos bizarros como prisões espaciais, até chegar a seres divinos como anjos e Deus. Já não é apenas uma filosofia, é uma cosmologia completa, toda construída a partir do conceito de imagem. E então, depois de expor este sistema vastíssimo, o texto termina com uma última e enigmática avalanche de termos, um pouco antes da revelação final. E aí temos isto, conceitos finais que parecem aleatórios. Magia, evolução, animalidade, brutalidade, poder, pena, 360 graus, código IP. Parecem as últimas peças soltas do quebra-cabeças que estivemos a montar, quase como uma chave de desencriptação final para todo o código. E é isso. O último termo, código IP, afinal não é um conceito, é uma assinatura. O texto assina o seu próprio nome, revelando o autor por detrás de todo este código filosófico, Marcos Magalhães Duarte. Isto deixa-nos com uma última pergunta, não é? Estamos a olhar para uma tentativa séria de uma grande teoria unificada de tudo? Ou será outra coisa? A criação artística única de uma mente singular? Um mapa de uma filosofia muito pessoal? Talvez a resposta esteja na forma como cada um de nós escolhe descodificar a imagem.